adorando o nome do Senhor essa noite, com o louvor introdutório da nossa arte cristã. Salmo de número 34. Aleluia. Até o versículo
número 12, Salmo de número 34, que diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo número 6. Hoje nós estamos no culto de ação de graças. E o versículo número 6, ele tem muito a ver com a vida do nosso pastor. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Ainda de pé, só para eu poder frisar por que nós lemos esse versículo pela segunda vez. O pastor Paulo, ainda não crente, na época conhecido como Paulinho, né? Eu conheci ele nessa época, que ainda era chamado de Paulinho. E pastor Paulo, em um dia no Rio de Janeiro, alguns bandidos, alguns meliantes pegaram uma arma, depois de bater nele, depois de dar algumas coronhadas nele, colocaram a arma na sua boca e puxaram por 3 vezes o gatilho. Mas Deus não permitiu. Por quê? Porque ele clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Pastor Paulo está completando mais um ano de vida, completou no dia 4, e nós hoje estamos aqui juntamente agradecendo a Deus pela vida dele, porque no momento de angústia ele lembrou do pastor Nino, que falava: meu filho, volta para Jesus, você tem que estar na presença de Jesus. Então ele fez um voto e falou: Senhor, se o Senhor me livrar hoje, eu nunca mais vou sair da tua presença. E graças a Deus o pastor Paulo está aqui na presença do Senhor, e hoje a igreja está se alegrando por isso. Quantos vão orar neste momento agradecendo a Deus pela vida do pastor Paulo? Aleluia. Então vamos estar orando neste momento, pastor Luciano. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te exaltamos porque tu és santo. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, do teu servo. Meu Pai, continua abençoando a sua vida, a sua casa e este culto para a glória do teu nome. Porque o nosso culto da tua igreja é que o teu nome seja glorificado, é que o teu nome seja exaltado através da tua igreja, através da vida do teu filho e do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Perfeito não sou, contudo
tudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem, sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo.
que Jesus é tudo. Aleluia, glorifique, exalte o nome do Senhor. Neste momento, as nossas crianças estarão com oportunidade também de adorar ao nome do Senhor. Jesus é bom, Ele está na casa, Ele está presente, e aonde Jesus está, alguma coisa diferente acontece. Amados, hoje nós iniciaremos o culto às 18 horas, como nós fazemos todos os anos, mas tendo em vista o que aconteceu na nossa cidade, essa catástrofe que aconteceu, e nós estamos em estado de calamidade ainda, achamos por bem, o pastor Paulo conversou conosco, para nós estarmos fazendo o culto normal, e nós nos adequamos dentro desse espaço para estarmos dando ações de graça pela vida do nosso pastor presidente. Logo após, as crianças, o pastor Edmar, com a saudação em nome de todo o ministério. Cumprimentamos os irmãos, capazinho. Amém. Eu queria ver uma coisa do pastor. Querido pastor, quero expressar minha sincera gratidão pelo seu empenho em relação à congregação. Seu trabalho e liderança não passam despercebidos e são muito apreciados. Sua paixão pelo ensino da palavra de Deus é contagiante e inspira todos nós a aprofundarmos na nossa fé. Amém?
Deus, que bênção, né? Logo após a minha oportunidade, os jovens e os adolescentes estarão louvando o Senhor também, amém, irmãos? Que privilégio que tem, né? Poder falar no nome dos obreiros aqui, para a vida do nosso pastor Paulo. Quero ler um texto aqui, Gênesis capítulo de número 33, versículo de número 12. Texto para narrar o encontro de Esaú com Jacó, mas tem algo de interessante aqui que me lembra muito a vida do pastor e os modos operantes de Deus através da vida dele. Diz assim o texto, que está em Gênesis capítulo 33, alguns versículos a partir do 12, que diz assim: e disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele, Jacó, lhe disse, meu senhor, sabe que estes filhos são teus, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei com guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Interessante, irmãos, que uma das características de um líder, né, é que mesmo podendo correr, mesmo podendo acelerar o seu passo e alcançar talvez o seu objetivo de forma mais rápida, como Jacó fez aqui, ele entendeu, pastor, que ele tinha que reduzir a passagem dele para que ele pudesse acompanhar aqueles que não tinham o mesmo fôlego, a mesma força, a mesma intensidade, e chegar junto do objetivo, mesmo com aqueles que não tinham o mesmo vigor com ele. Então, quando eu olho para esse texto, eu entendo, e eu posso falar aqui no nome do ministério com toda certeza a respeito disso, porque nós vemos muitas das vezes o Senhor tem disposição para ir, o Senhor tem capacidade para avançar, mas às vezes o Senhor retrai e vai no passo de todos, para que todos caminhemos juntos. E nós louvamos a Deus por sua vida, por seu cuidado, por quantas vezes o Senhor não diminuiu o seu pique, diminuiu o seu rendimento, para que pudesse andar junto com todos nós aqui juntos. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, louvar a Deus por ter nos colocado debaixo do seu pastoreio. Somos honrados por isso, né? Em ter alguém que a gente pode falar, pode colocar a mão na minha cabeça, que eu sou abençoado. Isso é uma coisa rara, em que a gente pode despreocupado, trazer a nossa família, e dizer assim, senta e ouve, porque nós temos de fato alguém que recebe da fonte do céu, do alto. Então, eu quero deixar aqui os agradecimentos por minha família, os agradecimentos por cada obreiro aqui, pelo cuidado do Senhor que nunca falta, né? Se eu perguntar aqui, quantos aqui, talvez alguém aqui possa expressar e saber dizer aquilo que faz no coletivo, mas só cada um de nós aqui de forma individual sabe o seu cuidado não só na frente do microfone, mas por trás, enquanto ninguém está vendo, cada mensagem mencionada, cada dado específico familiar. Deus continue honrando a vida do Senhor, seu ministério e a sua família. O Senhor pode contar com todo mundo que está aqui. Ó. Nós estamos do lado do Senhor para aquilo que o Senhor precisar. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém. Logo após, nós também estaremos ouvindo João Pedro. Hoje ele estará representando os filhos do pastor Paulo. Geralmente, todo ano eu separo um dos filhos dele para poder estar representando toda a família. Então hoje, João Pedro terá sua oportunidade logo após jovens e adolescentes.
noite, porque Ele já se faz presente. A sua benignidade, ela é dura de geração em geração, e Ele tem se exaltado, aleluia, adorado nessa noite, porque Ele é digno de toda honra e Ele é digno de toda a glória, aleluia. João Pedro, representando a família, os filhos do nosso pastor, logo após nós estaremos fazendo a apresentação dos nossos visitantes, e as irmãs e os varões já ficam preparados, porque logo após também estarão adorando o nome do Senhor. Amém. Vamos para o Senhor. Amém. Um pouquinho nervoso, o pastor Cleiton pegou bem de surpresa, esperava muito, tentei até fugir um pouco, mas não deu. Falar do meu pai, não tem falta palavras para descrever o exemplo que ele é. Então, aqui dentro da minha casa, sempre foi um ótimo exemplo, educando, falando a palavra do Senhor. Eu separei um texto que eu fiz para falar para ele. Está falando. Bom, muitas pessoas aqui conhecem o pastor, o homem que sobe nesse grupo, que prega, aconselha, ora pelas pessoas, cuida da igreja. Mas nós tivemos o privilégio de conhecer algo ainda mais especial, o pai dentro de casa. Eu lembro da minha infância, dos momentos simples, dos conselhos e das orações, das vezes que o Senhor nos ensinou sobre Deus, não apenas com palavras, mas com todo o seu exemplo. Desde pequeno eu pude ver um homem que levava a fé a sério, um homem que sempre colocou Deus em primeiro lugar e que fez de tudo para que a nossa família também seguisse esse caminho. Hoje, olhando para trás, eu percebo quanto fomos abençoados. Nem todo mundo tem o privilégio de crescer. Tem que dentro de casa um exemplo tão forte de fé, caráter e dedicação. São 68 anos de vida, de 20 anos dedicado ao ministério. Anos pregando, aconselhando, ajudando pessoas e sendo instrumentos de Deus na vida de muita gente. Mas para nós o maior ministério sempre foi dentro de casa, foi ser pai, foi nos ensinar, nos corrigir, nos amar e nos demonstrar todos os dias o que significa viver para Deus. Pai, hoje nós só temos a agradecer pela sua vida. Obrigado por cada oração que o Senhor fez por nós, obrigado por cada conselho, obrigado por cada exemplo. Nós temos muito orgulho com o homem que o Senhor é. Que Deus continue te dando saúde, força e muitos anos de vida, para continuar cumprindo o propósito que Ele colocou no seu coração. Nós chamamos muito. Feliz aniversário.
vida do João Pedro, e eu conheço o pastor Paulo há mais de 20 anos, vi essas crianças crescerem, se tornarem homens casados. João Pedro já um jovem, e o testemunho que eles dão é um testemunho verídico, porque eu conheço o pastor Paulo e sei como que ele também é dentro da tua casa, então consigo validar o testemunho que seu filho deu nessa noite. Amados, além da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também temos algumas pessoas que nos visitam nessa noite e que nós nos alegramos com sua presença. Na medida que eu falo, eu vou sinal com duas mãos. Fernanda, Diácono, Wesley, estão ali atrás, Ministério, Assembleia de Deus, uma nova unção. Irmã Terezinha está ali também. Amém. Representando também nessa noite a nossa convenção, está conosco, a pedido do pastor Samuel Lopes, o nosso presidente. Está conosco o pastor Marcos Aurélio, nosso terceiro vice-presidente. Coloque os seus pés. Nosso terceiro vice-presidente está representando hoje a nossa convenção, pedido do pastor Samuel Lopes. Missionária Raquel, sua esposa, está ali atrás, está conosco também. É um prazer muito grande. Assim que enviamos o convite, ele sempre vem, ele nunca deixa de vir. Isso é muito gostoso. Quando a gente fala o aniversário do pastor Paulo, pastor Francisco, eu vou estar. Pastor Paulo Pedro Rosa, coloque sobre os seus pés, é o nosso segundo presidente da nossa convenção também, e juntamente com ele a missionária Raquel, que é sua esposa. Ele é presidente da Assembleia de Deus, herdeiros disso. Irmã Cida, missionária Cida Rosa, me perdoe, tá bom? Missionária Cida Rosa, ele é pastor presidente da igreja Herdeiros de Sião. Está Herdeiros de Sião, me perdoe, pastor Marcos, tá? Pastor Paulo Rosa, uma nova unção. Aleluia. Tem mais alguém que nos visita nessa noite que não foi passado na recepção? Amém. Evangelista Cristiano é a nossa irmã Kátia, está aqui atrás, juntamente com o pastor Pedro Paulo Rosa. Irmãos, vamos dar uma oração bem calorosa para os nossos irmãos essa noite. Visitante, seja bem-vindo. Jesus é Santo dizendo, essa igreja ama você. Essa igreja muito bem, não mais nos dá. Se o meu coração é Paulo Pedro, com a oportunidade nessa noite, logo após nós estaremos ouvindo também nossa oração pelo nosso terceiro vice-presidente, pastor Marco Aurélio. Queridos amados do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que constitui uma alegria, um privilégio retornarmos a essa casa de oração e nesta feita de uma maneira muito especial para poder rever a igreja amada e poder dar um abraço no meu amigo pastor Paulo. Queridos, a minha alegria ela foi acrescentada porque quando ainda adolescente, 17 anos, mais ou menos 16, eu tive o prazer de ser pastoreado pelo pai do pastor Paulo Dias. Ele era o nosso líder de uma cidade na Avenida dos Andradas. E quando nós nos encontramos na Confradeiro, isso constituiu um elo reforçado. Então, pastor Paulo Dias, sinta-se abraçado por mim,
pela minha casa, pela minha família, pelo Ministério Uma Nova Unção e por nós, confraternos que o amamos e o admiramos. Eu deixo para a sua meditação uma palavra que o salmista deixou para nós e eu acho oportuno que ela vai fazer um preâmbulo daquilo que o pastor Francis Clay fez no versículo 6 do Salmo 34, que é o Salmo 4:3, diz assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então eu quero dizer que tudo que nós ouvimos, o seu testemunho, o livramento, é em decorrência daquela mãezinha pequenininha, magrinha, mas sempre ao lado do seu pai, orando, intercedendo, clamando. E eu louvo a Deus que naquela época eu estava com 17, hoje eu estou com 67, e eu posso ter o prazer de te abraçar e dizer que as lágrimas da sua mãe, que a oração do seu pai por mim somou, e hoje nós estamos engrossando as fileiras da confraria, dizendo: Jesus Cristo era, Jesus Cristo é e continuará sendo, porque operando Deus tem. Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus. Aleluia. Presentear o homem como pastor Paulo dos outros, isso é um avião. Aleluia. Deus hoje abençoe a vida do nosso pastor, sempre está disposto a nos atender aqui, e isso é maravilhoso. Pastor Samuel Lopes, ele não pôde estar presente. Pastor Ezequiel hoje está ali no Santa Rita, atendendo também a congregação, porque com essa catástrofe eles também foram atingidos, alguns membros da igreja também, e está representando hoje a confraria, nosso pastor Macoré, com oportunidade nessa noite. A paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor, pastor Paulo Dias, eu me sinto em casa, vou chegar aqui e ver poucos amigos e uns que eu conheço hoje. E saber que o pastor também é natural daquela terra abençoada, que o Senhor tem salvado, transformado, e as pessoas costumam dizer que carioca, quando converte a Jesus, é mesmo. Ou serve a Jesus ou morre. Mas nessa noite, pastor, eu quero me apresentar para a igreja, pastores, a igreja obreira, que eu não conheço, sou natural de Caxias. Minha esposa missionária Raquel, natural de São João de Meriti. Somos uma família cristã. Meu avô, fundador dos trabalhos do campo de Raiz da Serra, um dos fundadores do grande ministério, na época do pastor Silva. E Deus me chamou, eu estou aqui em Juiz de Fora, tinha trabalho, onde estou até hoje. Sou técnico de metalurgia, trabalho ali no Antiga Paraibuna, né? Ainda estou nativo. Então eu quero dizer que para mim é uma grande honra trazer os parabéns do nosso presidente, pastor Samuel Lopes, e o nosso grande amigo, pastor Ezequiel, que nos convidou, nos pediu para vir aqui dar um abraço. Eu quero dizer para a amada igreja e para o pastor que não é qualquer um pastor que consegue tirar pastor das suas igrejas domingo, não. O senhor é muito honrado e respeitado e querido. Imagine para tirar o senhor daqui um domingo. Tem que ter crédito com o senhor, não tem? Tem que ter, porque largar nosso trabalho no domingo está aqui só por respeito, consideração e amizade. E o senhor tem muitos amigos na compra dele. E nós estamos entre eles. Deus abençoe o pastor. Eu quero apenas deixar aqui um versículo que, para a nossa meditação, Isaías 41:6, que diz assim: um ao outro ajudou,
e ao seu companheiro que se esforce. No momento difícil, hoje é bom chegar e ver a igreja com ventilador, com esse sistema de som, todo mundo afinado, essa bateria, coisa bonita, mas isso não começou assim. Começou com outra aparência. Talvez quando chegou a primeira vez, falou aqui, não dá vontade de voltar para trás. Mas Deus que tem o chamado, Ele providenciou. E um ao outro foram se ajudando, e estão se ajudando até hoje, a igreja, o ministério, estão e o pastor se ajudando para chegar até aqui. Que Deus continue abençoando essa igreja, esse ministério. É a minha primeira vez aqui, mas Deus permitirá que eu vou voltar novamente. Se Deus quiser uma oportunidade próxima, eu retornarei. Receba o abraço da turma dentro, do pastor Samuel, pastor Ezequiel Dias. Que Deus abençoe a vida do pastor Marco Aurélio, nossas irmãs e os varões adorando o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós conversamos com os grupos e nós unimos os grupos nessa noite para que a gente pudesse fazer um trabalho mais sucinto, em que a gente tivesse a oportunidade de não deixar nenhum grupo de fora também nessa noite. Quer deixar, pastor, esse nome iniciando. A palavra do pastor Paulo é. A palavra do pastor Paulo é muito fácil, né? É uma pessoa que, quando a gente menos espera, está aqui. Eu fico muito a Deus pela vida do Senhor, pastor. Eu fico mesmo. Vamos deixar aqui, tendo por certo, isto mesmo. Que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Eu complementando a palavra do nosso pastor, falou que começou, mas quem está aperfeiçoando é o nosso Senhor Jesus. Amém? Recebe o carinho da união feminina. Vamos adorar o Senhor. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Em nome da união masculina da igreja. Também queria deixar um versículo aqui para o nosso pastor. Pastor, em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança futura. Nós sabemos que o pastor é um pastor que tem planos futuros. Nosso pastor é assim. E hoje nós somos gratos, porque nós somos, falando pela liderança masculina, ter o nosso pastor como nosso pastor e como exemplo de homem. Então, por isso, meu pastor, que nós, na união masculina da igreja, nós nos sentimos honrados, porque o Senhor é o nosso pastor e o nosso exemplo de homem. Deus abençoe a vida do Senhor. Estamos juntos com o Senhor.
está o pastor Paulo, está a diaconisa Marta. Onde está a diaconisa Marta, está o pastor Paulo. A gente fala que é o grudinho, né? Não está ouvindo chiclete, né? Não está ouvindo a diaconisa Marta nessa oportunidade. Cumprimentos, irmãos, que eu Pai do Senhor. Tadinho, pastor Cleiton não tem que chegar no corredor lá e falar: irmã Marta, não tem como, você vai pegar o microfone nesse dia. Ele conhece os irmãos, sabe, né, irmãos? Que eu falo no microfone, eu não gosto muito, não. Mas hoje é um dia muito especial, né? Eu quero ler aqui, para iniciar, Josué 1:9. Deixa eu chegar aqui. Não te. É que eu esqueci meu. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmão, sabe que eu choro muito, né? Então eu vou tentar não chorar. Eu quero iniciar a minha oportunidade falando sobre o pastor Paulo. Não consigo falar nunca. O pastor Paulo, a gente acompanhou o início dessa obra e a gente sabe que ele tentou por várias vezes passar o cajado. Por várias vezes ele tentou dar o cajado para outro pastor. E chegou no dia que Deus falou com ele: não, basta, o cajado é seu. E nesse dia ele tomou posição. E assim iniciou o Ministério Novo Tempo. E eu glorifico o nome do Senhor por essa obra, glorifico o nome do Senhor pela vida do nosso pastor Paulo. Pastor Paulo é aquele pastor que ele tem cheiro de ovelha. Pastor Paulo é aquele que carrega a ovelha. Pastor Paulo é aquele que vai para casa e não esquece do problema da ovelha. Pastor Paulo é aquele que não dorme. É aquele que de madrugada eu acordo e ele está de joelho orando pela igreja. O pastor Paulo é aquele pastor que deixa dele para cuidar da ovelha. E eu glorifico o nome do Senhor nessa noite, pela vida do pastor Paulo. Eu glorifico o nome do Senhor, porque um dia ele aceitou o cajado que o Senhor colocou na mão dele. E agora eu quero falar sobre o amor da minha vida. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida do meu esposo. Eu glorifico o nome do Senhor porque há 25 anos atrás, 10 meses de namoro e noivado, o Senhor me concedeu o amor da minha vida. E eu falo, irmãos, que é como se fosse ontem, o dia que a gente se conheceu. Os irmãos conhecem a nossa rotina e sabem que a gente fica junto 24 horas por dia. E quando ele sai, às vezes para resolver alguma coisa, ele já sai dando a chamada de vídeo, porque a gente não consegue ficar um deixando o outro. Eu glorifico o nome do Senhor porque o Senhor me concedeu a bênção de poder viver o maior amor que ele podia viver na terra. O amor do meu esposo, o amor do meu amigo, o amor do meu amado. E eu glorifico o nome do Senhor pelo Paulo, Pai, aquele que cuida dos filhos, aquele que sofre, aquele que ama, aquele que às vezes fala: mãe, fala você, mas ele não fala, porque o filho não fica chateado. E eu glorifico o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor pela sua vida. Eu te amo muito. 25 anos de casado, para mim, é como se não tivesse passado comigo. Esse é o grande amor da minha vida. Quero tirar só uma fotinho. Paulo José, João Pedro, Renata, Calé, Maria. As crianças estão na salinha, né? Não dá tempo de ir lá buscar, mas vamos tirar uma fotinha de família. Os filhos, nora, neto.
Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe uma vez mais a vida da nossa irmã, dessa família maravilhosa, a qual me sinto orgulhoso, tá, de já conhecer há mais de 20 anos e manter um laço familiar com eles também. Amados, até o momento nós temos adorado a Deus também com palavras, com louvores, mas chega um momento também que nós adoramos a Deus também nessa noite com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu quero convidar você a estar ofertando nessa noite, a estar doando a Deus também aquilo que Deus tem dado e dedicado a você também, através da sua saúde, através do teu emprego. Então eu te convido nessa noite a estar ofertando. Deus precisa do seu dinheiro? Não. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do meu dinheiro. Mas a igreja sim. A igreja necessita, porque a igreja tem despesa, a igreja tem projetos e a igreja necessita que eu e você estejamos também ofertando e dizimando na casa do Senhor. Eu quero convidar nessa noite o presbítero Flávio. Ele vai estar orando, apresentando os dizimistas e ofertantes nessa noite, para que Deus possa estar abençoando a tua vida. Irmãos, como de costume, no final, eu quero pedir a uma das nossas diaconisas que substitua o diácono na porta, e que esse diácono venha com todo o ministério, todos os diáconos, tá? Venham aqui à frente, com todos os pastores da Confradengo e os nossos pastores locais, e nós estaremos tirando aquela foto que depois eu envio para o pastor Samuel. Soberano Deus, eterno Pai, graças a Deus, Senhor, Deus Santo, queremos apresentar a Ti os ofertantes, dizimistas dessa igreja. Ó Deus, abençoa com uma bênção especial aqueles que assim têm feito, abra portas, venha Deus trazer o escape, venha Senhor Jesus trazer, ó Pai, a provisão, porque Tu és aquele Deus que provê, ó Pai, aquilo que a Tua igreja, que o Teu povo necessita para a manutenção desta obra, Pai. Gratos estamos a Ti, em nome de Jesus. Os nossos músicos adorando em nome do Senhor.
Leno, é o tesoureiro da nossa convenção, ele sempre vem. Eu passo o convite para ele e falo: pastor Francisco, eu posso chegar um pouco atrasado, mas eu vou. Hoje ele estava ministrando, ele falou assim: olha, eu vou ministrar, mas eu vou arrumar um jeito de chegar a tempo. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Glaucino, que já esteve também ministrando num dos aniversários do pastor Paulo. Estamos felizes pela presença dele mais uma vez conosco nessa noite, e ele estará orando, apresentando o nosso pregador. E é o nosso advogado também, tá, irmãos? O nosso advogado também. E nós estaremos orando, apresentando a vida do nosso pregador nessa noite, em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não poderia deixar de vir aqui dar um abraço no nosso pastor, no nome do Senhor Jesus, essa pessoa carinhosa e amorosa como ele é, para os nossos corações, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado no decorrer deste culto. E sabemos que o Senhor vai continuar operando a tua bênção, a tua graça nessa hora, no momento da mensagem. Use, meu Pai, aquele que o Senhor escolheu para trazer a mensagem no dia de hoje, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e faça guarida em nossa vida. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Jesus é bom, queridos. Aproveitando que você está de pé, quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor, do seu exemplar da Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho segundo nos relata João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos relata João, capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluias. É o Evangelho de João, hein? Evangelho de João, capítulo 1. O texto vai nos dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumbia todo homem, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Você pode se assentar, querido, louvando e exaltando ao nome do nosso Deus. Confesso aos amados, aleluias, que a perna treme, irmãos. Está aqui primeiro vice, segundo vice, pastor Glaucino, os nossos amados aqui, e a perna treme um pouquinho. Se vocês ouvirem um barulho diferente, não é instrumento novo aqui na igreja, não, é o joelho que vai batendo um no outro, também parece uma percussão. Mas vamos lá, queridos, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. É uma honra, nós estamos aqui, pastor Paulo, é uma honra fazer parte deste ministério. Louvamos e louvo ao Senhor pela sua vida, pelo pastoreio, pelo apacentar, pela amizade e pela cobertura espiritual às nossas vidas, e a minha especial. Amém? Louvo ao Senhor, porque já há alguns anos, desde lá do Bonfim, da Aparecida, nós já estamos caminhando juntos, né? E louvamos ao Senhor que todo esse tempo, queridos,
nós temos aprendido muito. Em todo esse tempo, Deus tem utilizado seu servo, aleluia, para apacentar esta igreja e promover o crescimento do reino. Glórias a Deus. Queridos, o texto que nós escolhemos aqui em João, ele faz a abertura aqui, queridos, falando da pessoa do Senhor Jesus. Ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em segundo plano, ele vai fazer menção aqui de João Batista. Em segundo plano, ele vai fazer menção daquele que era o precursor das boas novas. Se nós fôssemos olhar aqui o pano de fundo histórico do que está acontecendo, nós vamos encontrar, queridos, se nós formos fazer aqui uma análise do pano de fundo histórico do que estava acontecendo, nesse período nós vamos encontrar um Israel que há 400 anos não ouvia a voz de Deus. Nós vamos encontrar um Israel que havia se corrompido. Nós vamos encontrar aqui um Israel que não ouvia mais Deus falar com eles. Havia sacrifício, mas o sacrifício estava incompleto. Havia o templo, mas não havia presença. Nem a arca do concerto estava mais no Santo dos Santos. Neste período, a arca já havia sumido. Nem os historiadores, queridos, conseguem precisar aonde estaria e quando o período que foi levado a arca. Se formos olhar a última profecia, está lá em Malaquias, e fala exatamente, queridos, de João Batista. Malaquias capítulo 4, no verso 5, vai nos dizer: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Está fazendo referência ao profeta João Batista. E agora, Deus levanta este homem. E é interessante que nós devemos considerar, queridos, que do capítulo 4 de Malaquias até este capítulo 1 de João, nesses 400 anos, homem nenhum se levanta para falar em nome de Deus. Profeta nenhum se ergue para chamar a atenção da nação de Israel. Só que quebra-se então o silêncio no verso 6 de João. Porque o outro João, João evangelista, vai nos deixar registrado que houve um homem de Deus enviado. Em meio a uma nação corrompida, houve um homem de Deus enviado. Aleluias. E é interessante que este homem que chega para transmitir as boas novas, ele não é a luz, mas ele fala da luz. Ele não é a salvação, mas ele vem trazer a salvação. Aleluias. João, no hebraico, Yaonã, que quer dizer Deus teve misericórdia. A palavra batista refere-se à sua vocação especial de batizar
assinalando o arrependimento, preparando o caminho para o Senhor Jesus. João aparece pregando, queridos, e a palavra grega empregada é quenisso, que quer dizer arauto. E é interessante que arauto era aquela pessoa que se punha à frente de um exército para falar em nome do comandante. Arauto era a pessoa que se punha à frente de uma nação, à frente de um povo, para falar em nome do seu governante. E é interessante que é dado este nome a João Batista, porque ele não fala no seu próprio nome, mas ele fala em nome daquele que o enviou. Aleluias! Oh, aleluias! E é interessante que o autor ele tem cuidado da escolha de um verbo para descrever a vinda de João Batista. É interessante que o autor, o outro João, ele coloca o verbo, ele veio a existir. A conotação deste verbo é esta: ele não era, mas ele veio a existir. Houve um homem, surgiu um homem, porque aquele que é desde o princípio, queridos, era aquele a quem João o representava. Aleluias! E o escritor toma este cuidado. E nós estamos vivendo um período também tenebroso. É bem verdade, queridos, que nós temos bastantes igrejas. Louvamos ao Senhor, porque o Evangelho tem sido pregado. Mas temos que reconhecer que já estamos vivendo uma última hora, em que, queridos, o adversário tem se levantado. Nós nunca presenciamos tantas coisas, queridos, difíceis. Nós nunca presenciamos, queridos, tantas coisas que nos fazem até mal. Se nós formos olhar os noticiários e formos acompanhar, querido, o que está acontecendo no mundo, nós vamos ficando enojados com tanta podridão que está acontecendo. Só que eu quero te dizer uma coisa, queridos, aleluia! Como Deus levantou João Batista naquele tempo, Deus também levantou, queridos, aleluia! E hoje, em especial, nós queremos falar de uma pessoa, não queremos glorificá-la, mas nós queremos mencioná-la. Aleluia! Nesses últimos dias, Deus levantou alguém, e nós podemos dizer: há um homem enviado por Deus chamado Paulo Dias. Aleluia! Há um homem de Deus enviado chamado Paulo Dias. É bem verdade que ele não queria o cajado. É bem verdade que ele queria passar a outrem. Só que a missão está sobre os seus ombros. O que Deus tem com ele não tem com mais ninguém dentro deste templo, no Brasil ou no mundo. Isso é muito interessante, queridos. Que o que Deus tem contigo é contigo, não é com o outro. A chamada que Deus tem contigo não adianta terceirizar. Aquilo que Deus entregou na sua mão não adianta tentar passar para outro. Porque se Ele confiou a você não é a outro. A outro Ele tem outro projeto. Mas a você, Ele já te levantou, já purificou, já regenerou, já resgatou, já justificou, já santificou e já, queridos, também capacitou para a boa obra. Haramandechá, Shimanderá, Shei. Aleluias! E houve um homem de Deus chamado João Batista, mas há um homem de Deus chamado Paulo Dias, que também, como João Batista,
Ele proclama a luz, mas ele não é a luz. Ele proclama, querido, o Rei dos Reis. Ele abre caminho, aleluias, para que o Rei dos Reis possa entrar e passear e fazer a sua obra. Foi em 2017, é isso? Inauguração? 2017, queridos. Deus abriu uma porta, uma portinha pequenininha. Só que havia, queridos, aleluia, um homem enviado por Deus, que se reuniu, aleluia, e ele reconhecendo que ele não faria nada sozinho, Deus enviou um grupo com ele, e este grupo foi crescendo. Aleluia, precisou alugar um espaço ao lado e foi crescendo. Precisou sair de lá e vir para cá e está crescendo. Porque a obra não é deste homem enviado, mas a obra é daquele que o enviou. Aleluia! Se a obra fosse dele, teria parado lá. Teria ficado naquela portinha. Se a obra fosse dele, teria se perdido pelo meio do caminho. Mas a obra não é dele. A obra é daquele que o chamou e o enviou. João Batista representa para a antiga ordem um profeta e sacerdote, mas para a nova ordem, o mensageiro. O testemunho do próprio João Batista deixa claro que ele assim o concebeu o seu papel, que homens creriam através dele. Ele deveria ser a ocasião para que os homens tivessem fé. Mas o objeto da fé, aleluias, o objeto da fé era o verbo divino. O objeto da fé não é Paulo Dias, o objeto da fé não é João Batista, o objeto da fé, querido, não é Paulo, não é Silas, não é Pedro, não é Papa, mas o objeto da nossa fé é Cristo Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! É interessante que João Batista, queridos, ele vai pregar e não vai para os palácios, ele não vai, queridos, para a sinagoga, mas ele vai para o deserto. E é interessante que quem tem chamada, até no deserto Deus prospera ele, porque o povo saía da cidade para ir ouvir João Batista no deserto. Aleluia! Tem gente achando, queridos, que para falar, atrair a multidão, tem que ter um terno bonito, precisa falar bonito, tem que ter uma igreja grande, tem que ter uma igreja toda de vidro na frente, tem que ter bom instrumentista. Não, queridos, precisa ter a chamada e precisa estar debaixo da chamada. Aleluia! 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 Ele estava entre o povo e não nos palácios. Ele estava vestido, queridos, aleluias, de couro de camelo. Bebia mel silvestre e gafanhoto. Lá no deserto. Mas tinha unção, tinha chamada e tinha a presença de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, estamos vivendo uma geração que eles querem atrair a presença de Deus de tantas as formas. Querem atrair a presença de Deus com muitos artifícios. Mas a gente louva ao Senhor
pela vida do pastor Paulo Dias, aleluia, que aqui, queridos, ainda tem a sã doutrina. Louvamos ao Senhor pela vida dele, porque aqui não tem invencionice, aqui, querido, não tem, aleluias, não tem, queridos, artifícios do mundo para tentar atrair. Quem fica aqui é porque ouve palavra, quem fica aqui é porque quer servir ao Senhor, quem fica aqui é porque quer ter compromisso com aquele que nos chamou. Aleluia! Glória a Deus! A igreja está crescendo, queridos. E a gente louva o Senhor por isso. E por conta disso a gente tem aí alguns gabinetes, não é verdade, pastor Clay? E a gente estava num gabinete hoje, com um dos nossos departamentos. E ele teve que dar uma apertada de lá, uma apertada de cá. É porque, queridos, aqui ainda tem, queridos, palavra. Aqui a gente ainda quer viver uma santidade. Aleluia. Aqui, queridos, o parafuso ainda aperta um pouquinho. Tem que apertar. Aleluia. É porque a obra não é dele. É porque ele é cobrado. E só se sente cobrado, queridos, quem está debaixo de obediência. Porque quem está debaixo de desobediência não ouve mais a voz do mestre. Não ouve mais a voz daquele que nos chamou. Aí anda de qualquer maneira, faz de qualquer maneira, vai pra lá e vai pra cá. Faz o que o nariz aponta. Não, mas aqui ainda tem, queridos, um homem enviado por Deus chamado Paulo Dias. Aleluia! Outra coisa interessante de João Batista. Não dá tempo da gente esmiuçar aqui os textos, queridos. Preparei aqui Mateus, Lucas, mas não dá tempo. Outra coisa interessante de João Batista é que João Batista não falava para agradar os ouvintes. A palavra dele tinha direção. A palavra dele tinha prumo. Aleluia. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, raças de víboras? Palavra de João Batista. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, raças de víboras? E o discurso dele, queridos, era tão contundente que ele foi morto por isso. Ele foi decapitado pela sua postura. Mas vale, queridos, perder a cabeça e entrar no reino. Aleluia! Do que se assentar na mesa de Deus para Deus. Aleluia! Vale perder a cabeça, aleluias, e ainda viver em santidade, integridade, do que comungar, queridos, com as práticas deste mundo. Nós louvamos ao Senhor, porque o discurso do pastor Paulo Dias tem sido discurso de prumo, discurso de santidade, discurso do reino. Tem gente que torce o pescoço, torce o nariz, mas é o prumo de Jeová, queridos, e a gente precisa entrar nele. Aleluia. Outra coisa interessante de João Batista é que ele não escolhia o público. Não. Ele estava às margens do Jordão. E estava numa região desértica. E chegava lá gente de todas as classes. Porque o povo estava sedento em ouvir a voz de Deus. O povo estava sedento em ouvir a voz de Deus. E João Batista não escolhia o seu público.
E a gente louva ao Senhor que pastor Paulo Dias, ele abraça a todos, queridos. Ele fala com todos. Ele não escolhe público. Ele não tem um preferido, não. Ele chega, ele vem abraçando todo mundo, desde lá de trás. E conversa com um, fala com um. Aleluia. Isso é característica, querido, de pastor que cheira a ovelha. Pastor tem que estar no meio da ovelha. Tem pastor que não. Peraí. Sou o pastor presidente, então tem que marcar um gabinete para poder. Não, pastor Paulo não. Ele é acessível, como João Batista era acessível. Já falamos aqui que João Batista não escolhia lugar. Era no deserto. Ele não ficava escolhendo lugar. Outra coisa interessante, que João Batista reconhecia a sua missão. Ele sabia quem o havia enviado, por que o havia enviado e até onde o havia enviado. Tem pastores que se perdem, queridos, na sua trajetória, porque não sabem reconhecer a sua missão. Não sabem reconhecer, queridos, o tamanho da obra que Deus lhes colocou às mãos. Não sabem reconhecer, queridos, aleluias, aquilo que Deus, aleluias, a grandiosidade que Deus colocou nas suas mãos. E ele se perde no meio da sua trajetória. Se perde porque às vezes ele acha que é menor do que a sua missão. Quando não, nós somos exatamente do tamanho da missão que Deus colocou na nossa mão, queridos, porque é Ele que nos capacita. E outros se perdem porque acham que é maior do que a sua missão. Também não, nós somos exatamente do tamanho da missão que Deus nos colocou. Se Ele colocou a missão A, é aquela. E tem gente que fica olhando para o rebanho do outro, fica olhando para a missão do outro e se esquece daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E João Batista, ele tinha plena consciência da missão que havia nas suas mãos. E ele fala: eu não sou maior do que aquele que virá após mim. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu sei o tamanho da minha missão. Aleluias! E outra coisa, João Batista sabia plenamente quem o chamou para a missão. Ele tinha intimidade. Ele sabia. Coisa triste, queridos, é liderança que não tem intimidade com Deus. É liderança que a gente olha assim, fica tentando identificar Deus. Mas a gente louva o Senhor pela vida do pastor Paulo, queridos. Porque como seus filhos, seu filho, a sua esposa e tantos outros aqui testemunharam, a gente vê Deus nele. Ele é referência, queridos, para esta igreja. E não é referência apenas de homem de Deus, não. Ele é referência de servo. Ele é referência de adorador. Ele é referência de homem de Deus. Ele é referência de pastor. E João Batista era o arauto. Aquele que ia à frente para transmitir a mensagem do seu comandante. E pastor Paulo Dias tem sido este arauto nesta igreja. Ele está à frente. Ele não está do lado nem está atrás, ele está à frente.
E a gente reconhece que Ele está à frente. E Ele não está à frente, queridos, falando de si mesmo. Mas Ele está à frente transmitindo uma mensagem daquele que o enviou. É por isso que eu e você, nós estamos aqui nesta noite. É por isso, queridos, que eu e você fazemos parte desta igreja. É por isso que eu e você, nós temos visto Deus dar o crescimento. Louvamos ao Senhor. Hoje a igreja está alguns faltosos, não é isso? Mas a gente tem cultos aqui, pastores que estão nos convidando, nos visitando. Que a gente tem que botar cadeira. Já tem cadeira nova lá para a gente distribuir aí. É porque o povo está chegando. Deus tem feito obra. Mas a honra não é dele. Não. A honra é daquele que envia as almas, daquele que cura, daquele que salva, daquele que justifica, daquele que regenera. Aleluia. A honra é para ele, a glória é para ele. Aleluias. Querido, as horas já me apertou aqui. Aleluias. Eu quero agradecer a oportunidade e quero louvar e exaltar ao Senhor uma vez mais pela vida do pastor Paulo. Amém? Vamos glorificar a Deus essa noite por essa palavra. Realmente Deus falou conosco. Que Deus continue abençoando e guardando a vida de nosso pastor Paulo Dias. A igreja deseja toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais sobre a sua vida. Parabéns.